sobre hereditariedade seria o tópico da enfermidade. Certo. Porque, cara, é impressionante como eu conheço famílias de amigos, enfim, que teve um problema pontual, vamos dizer essa palavra que eu amo, teve um problema pontual lá com o seu avô, o cara morreu de infarto. Aí vem o pai, morre de infarto. Aí algum filho morre de infarto. O meu tataravô, não sei o que, teve cirrose. Aí o outro veio e teve também. Aí o outro veio também não. O outro não bebia, mas teve cirrose também. A questão da enfermidade, uma pessoa que está assistindo hoje a gente, e ela sempre está doente em algo que a família tem ficado doente. É caracterizado maldição hereditária? É característico. É muito característico. Eu não posso aqui de forma nenhuma generalizar. Existe a possibilidade de pessoas não trazerem consigo enfermidades de ordem hereditária, porém no meio do caminho ela pode ser vítima. Ela pode ser uma vítima, aí sim, de uma obra de ocultismo, uma feitiçaria, alguma coisa nesse sentido, ela pode ser vítima. Mas na grande maioria, ela já traz consigo isso, entende? Já vem no DNA dela, tá ali, não tem jeito. Então ela vai trazendo os sintomas, aí é necessário que se faça uma desconexão disso, né? Até porque esse é um assunto para muito tempo a gente transcorrer, entende? Por isso o Senhor, ele precisa sarar, porque a doença, ela não atinge apenas o corpo, ela atinge a terra, ela atinge a casa. O Velho Testamento diz que a lepra, o Levítico diz que a lepra, ela pegava na casa. O que acontecia? A lepra era incurável. Ela pegava na parede da casa, meu. E agora olha que interessante. Se ela contaminava, ela era, como se chama quando ela é contagiosa, né? Só uma pessoa podia avaliar a casa, observar essa casa e dizer assim, tem lepra e o estado é tão grave que vai ter que acabar com isso, vai pôr fogo aí. Existia alguém que fazia isso, entrava lá, fazia o diagnóstico e não pegava a lepra. Aí o Levítico diz, tudo quanto ele avaliar, assim será. Quem era essa pessoa? Só o sacerdote. Só o sacerdote podia fazer isso. Ele ia lá, fazia essa observação e sabia que aquela casa tinha uma doença lá. Então, a doença, algumas vezes nós vamos pegar fruto até do ambiente onde a gente está entrando, cara. Você vai perceber que tem lugar que você vai entrar bem e vai sair enfermo, meu. Eu tô cansado de atender pessoas que dizem, olha, eu entrei numa repartição e eu saí com uma dor aqui que eu não tô aguentando, pastor. Desde o dia que eu pisei na casa do fulano, me deu uma dor nas costas, não sarei mais, sabe? Parece que tava lá esperando pelo indivíduo aquilo. Então isso já vem sendo trazido também de heranças familiares, a gente pode trazer, e também de questões de ambientes locais, você pode ser uma vítima, né? De doenças e que inclusive com fatalidade, entendeu? É complicado. A gente, claro que eu quero reforçar o que o pastor disse aqui. É lógico que existem coisas que são de DNA mesmo. Sim. Que foi né, uma questão totalmente natural, vamos dizer assim, né? Pessoas que têm aquela predisposição a ficar doente pelo DNA. Mas indiscutivelmente algumas doenças, porque se não fosse uma maldição hereditária, quando fosse feita a oração para quebra, não sumia. Como que tem gente que daí ora e quebra ali no filho e a geração depois sumiu a doença? Exatamente. Aí a gente vai vendo assim, né? A maldição hereditária não é apenas um fardo que alguém carrega. Não é isso, William. Não é um fardo apenas. A maldição é má. Ela vem contribuindo para uma destruição, ela é avassaladora, ela vem quebrando, ela vem arrebentando, ela vem rompendo com a família. Se ela se instalou ali, ela vem criando um mecanismo de destruição, ela está vindo.
Ela está destruindo, ela vai destruindo o indivíduo em todos os sentidos. Financeiro, a gente vai encontrando aí, como está aí na pauta, né? E tantas outras desordens que estão sobre o indivíduo, até mesmo comportamental, né? Pessoas que trazem no seu comportamento aí é um caminho gigante, né? Até mesmo quimera, né? Enfim, vai se seguindo aí por um caminho gigantesco. Pastor, pegando um gancho dentro daquilo que você falou sobre ser hereditário, a maldição, uma vez quebrado, né? Quebrou essa maldição, é possível ela retornar com algo que eu venha fazer, tipo questão de pecado, alguma coisa, ou a maldição, uma vez quebrada, ela não volta mais? Olha, na grande maioria das vezes, pessoas fazem essa desconexão, essa quebra, mas quando elas abrem os portais novamente, as portas, né? Abrem brechas novamente, eu não vou dizer que tudo aquilo que elas tinham, o que deixaram, confessaram, isso se desconectou. Mas elas vão ser portadoras de algo de agora. É o meu pensamento, tá? Possa ser que alguém tenha um respaldo dentro desse campo com muito mais força, então aí eu retiro as minhas palavras. Mas até então é uma linha de pensamento minha. Eu penso que aquilo que foi quebrado, quebrou-se. Desconectou. Já foi. Eu abri uma porta aqui, o inimigo foi lá e trouxe tudo de novo. Não vai me ligar mais. Até porque tudo aquilo que o Senhor já tirou de nós, ele jogou para nunca mais voltar. Dos teus pecados ele não vai se lembrar mais. Acabou isso aí. Agora eu posso ser um portador de novo, como foram os meus ancestrais, de uma maldição que eu posso dar sequência para minha família posteriormente. Entende? Com certeza. Eu tô dando uma olhada aqui nos tópicos que o pastor passou para mim. E tem um aqui, já que a gente já falou de religiões e enfermidades, mas tem um aqui que esse aqui vai dar pano pra manga. Você já tá rindo aqui. Esse aqui que eu quero que você fala. O que seria desconstrução da sexualidade? Falando. Cara, antes do pastor falar, que legal que é a graça que Deus deu pro necessário, né? Da gente ter o necessário pra falar. Porque geralmente isso aqui são tipos de assuntos que não é pregado na igreja, cara. Tem uma galera que tá passando pelo problema e não escuta isso aqui. Eu vejo pelo chat ali, pela galera que vai comentando. Cara, eu tô há tantos anos na igreja, eu nunca ouvi falar disso. E às vezes eu tô passando por um problema, é exatamente isso e não foi falado. Então eu acho muito legal. O que seria essa desconstrução, pastor, da sexualidade quando o assunto é maldição hereditária? Primeiro, eu acredito piamente que toda formação de homem e mulher existe um acompanhamento. Não é só essas questões de cromossomos, não é só isso. Eu penso que o inimigo também, ele trabalha na perversão, entendeu? Se tem alguém que quer perverter, é o inimigo. Ele vai perverter. Ele vai buscar oportunidade. Assim como o inimigo, ele busca oportunidades para matar, roubar, destruir, enfim, fazer o que ele bem quiser. Uma coisa que o inimigo não desculpa a expressão aqui brega e vulgar, é burro. Ele não só trabalha com um mecanismo de destruição. Ele vai pegando diversos mecanismos. Ele tem vários tipos de munições. Ele tem muitos tipos de armamento. Entende? Tem muita gente que pensa assim, o inimigo tá fazendo isso, ele vai atacar. Gente, o campo dele é gigante. O campo de atuação do inimigo é gigante. Algumas vezes a gente nem imagina onde é que ele está se instalando, o que ele está criando para poder fazer. Então, ele vai buscar mecanismos. Por exemplo, destruição da família. Vamos pegar aqui, eu já volto nisso, né? A destruição da família lá, ele colocou no caminho lá uma pessoa que tem um espírito lá, né? De pombagira. Tal, entrou no meio do relacionamento, esse alguém às vezes tem até uma patente, né? Mas se engraçou por outra, né? Foi passear, foi na academia, foi no mercado com esse alguém, começou a rolar um clima, enfim. Ok,
essa é uma atuação do inimigo para uma destruição de um relacionamento, de um casamento, né? Essa pessoa está sendo vítima ali, de repente ela está despertando ali um feromônio, né? Muito forte ali, enfim. E esse feromônio é atrativo, ele está atraindo nas questões do comportamento, enfim. Essa é uma linha de ataque para uma família, para desfazer um casamento. Pensando no ponto de vista, né, da desconstrução aqui da sexualidade, vamos pensar que ele também vai buscar uma ocasião para fazer do homem uma mulher. Fazer da mulher um homem é perverter aqui, é fazer uma mudança, né? É descaracterizar. Ah, mas isso não, isso é uma questão, não, é comportamental. Nós temos uma série de fatores. E muitas vezes nós não sabemos como isso se conduz. Eu penso uma linha de pensamento minha. Eu não estou dizendo que eu sou um absoluto na verdade, porque isso aqui dá pano para manga, né? Tudo isso acontece quando a gente deixa de ser acompanhado de verdade. O exercício da paternidade, William, para mim, tem um peso gigante. E eu vou explicar por quê. Primeiro, desde o momento, e eu já falei sobre isso quando abordei aqui a criança escondida. Eu acho que você não vai conseguir lembrar, ainda que a sua mente seja muito boa, não vai lembrar que é muito episódio. Hoje você está em quanto? Hoje é aquele que você falou no começo do programa. Então, você imagina aí todos esses episódios já. Vamos pensar lá, desde a formação no ventre, a gente pensa no seguinte, nós temos uma discussão no campo quando a gente está criando essa família, a gente está tendo um planejamento familiar. Aí o William disse assim, eu quero um menino. Aí a Mui, não, eu quero uma menina. Nós já entramos dentro de um campo de discussão que não há problema nenhum. Mas se vier uma menina, maravilha. O William queria uma menina. A Mui queria um menino. O William, beleza, chegou uma menina. Vamos embora. Essa menina precisa ser vista como menina. E a gente já de primeiro momento quebra aquela ideia de dizer, poxa, como eu queria um piá. Mas você vai ver que existem construção de famílias dentro de planejamento familiar que a mãe está gestando aquela criança e escuta o pai dizer, a gente fez aí, como é que chama? Inseminação? Não. Descobriu o sexo da criança. Sexagem fetal. A sexagem lá. E descobrimos que é uma menina, mas eu queria um menino. Eles esquecem-se que a criança, desde o primeiro momento que ela está sendo formada, ela já recebe tudo isso de informação. Transmitida aqui e para cá. Entende? Então a gente já começa... pastor, é muito vago isso. Eu estou falando apenas aqui numa construção superficial. O assunto vai muito mais longe. Se a gente for transcorrer isso aqui, é longe. Entende? Então, desde esses primeiros passos, o brinquedo que eu dou para essa criança, o que eu estou ensinando para ela, a construção dela de personalidade, quando ela começa a ter sua personalidade, tudo isso, gente, colabora. Tudo isso dá condições dessa criança ter uma identidade, sabe? Mas não descartando ainda as maldições hereditárias, tá? Não descartando as maldições hereditárias. Eu falo agora de um acompanhamento de paternidade, entende? Possa ser que venha já de maldições hereditárias. Ok, heranças familiares. Entende? Então aqui eu começo a construir o indivíduo. Não, você vai brincar com isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa roupa, esse brinquedo, entendeu? Eu vou construindo, eu vou gerando. Mas hoje nós temos aí uma libertinagem que é fora do comum. A gente inverte valores e prioridades e depois a gente quer administrar na fase adulta. Daí não tem como. Aí nós não temos condição nenhuma de ter aqui aquilo que a gente esperava mesmo, uma resposta, né, do feminino e do masculino. A gente não vai ter essa resposta.